Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou trazer uma pergunta, talvez, né? E se os conceitos dos brasões estivessem presentes em outras temporadas? Ou será que eles estão e a gente só não percebeu? Mas vamos debater sobre isso, vamos lá. Bem, eu percebo, na verdade, quando eu tô assistindo Digimon, peguei Beat Break pra falar agora como porque é que tá saindo, né? Mas se você reparar, em outras temporadas, alguns conceitos, razões, ainda funcionam ou estão ali presentes de alguma forma. E isso eu acredito que não seja por acaso, não seja aleatório, porque em jogos, vários jogos de Digimon, eles estão lá, o brasão de não sei o que, o Digi-Ovo de não sei o que, parará, tá lá, em muito jogo tá. Vai ter lá um conceito, ele não vai ser fisicamente igual, mas às vezes vai ter o poder da coragem que tá ali, o poder da sinceridade que vai estar ali de alguma forma, a evolução de armadura, né, a Machinka, enfim, eles vão estar lá de todo jeito. E no anime provavelmente acontece ainda isso, só que não necessariamente um deles escolhido, ou no caso do Beat Break, um Cleaner, ele vai ser exclusivamente de um tipo. Só que conversando ontem, a gente percebeu que alguns deles são assim, fazem muito sentido tá junto. Eu coloquei aqui da forma com que eu acredito que seja. E aí depois vocês comentam se vocês acham, se vocês concordam com isso, não concordam, se vocês acham que eu dei o brasão errado pra pessoa errada. E aí vocês colocam a lista de vocês aqui, beleza? Vou começar com Saku e Arena. Arena lá de Prestimon, Oruvuamon, né? Esse seria o brasão que eu daria pra ela. Eu acredito que seria sinceridade. Tanto no sentido da gente, quanto no sentido japonês lá, que é ingenuidade e tal. Porque ela traz traumas de criança que ficam ali dentro dela, que ela acha que ela externaliza, mas na realidade não, ela guarda tudo pra ela. Ela meio que foi a forma com a qual ela aprendeu a lidar, os traumas que ela passou, toda a vida que ela passou. Então, ela não chegou na Kanzentai ainda, né, no tipo perfeito, porque ela ainda não entendeu o quanto que ela precisa externalizar isso. Não só de ação, né, porque ela realmente age muito para resgatar, o arco dela com o Granito, por exemplo, dela ir lá para resgatar e tal, mas falar ela quase não fala, ela quase não põe para fora os pensamentos dela ou algo desse tipo. Então é uma coisa que ela tem que aprender. Eu associei ela com seriedade para isso. Sawa Shirokyo, e a gente pensou em dois. A gente pensou em amizade e bondade. Quando o Kugamon evolui para Murasanemon, num momento lá que ele vai enfrentar o Clay, que tá na Mega, né, que tá na Kyukyutai, ele evolui e o enredo, todo o arco, mostra ali que é através da amizade que ele tá sentindo dos outros que ele fica mais forte, né? O que liga ele, de certa forma, ao brasão da amizade. Só que antes dele formar a family dele, né, a family dele, ele ainda agia com bondade. Tem lá a partezinha dele lá que ele guarda os pirrainhos, ele não deleta, ele vai lá dar o impulso dele lá pros pirrainhos, então ele também poderia ser bondade, ligando ele a dois brasões, como era, por exemplo, em Digimon 2, né, que Davis, por exemplo, era amizade e coragem, né, e por aí ia. O outro, Kuonji Makoto, pra mim não faz sentido ele ser outro, a não ser confiança. Porque a partir do momento que ele decidiu batalhar, que ele decidiu tomar a frente e ter uma certa segurança de si mesmo, ou fazer uma coisa por si mesmo, foi quando Kiropumon evoluiu para Naito Kiropumon. Então, pra mim, ele é voltado à confiança. Eu não consigo imaginar outro brasão pra ele. Pra Tenma Tomoro, esse aqui eu fiquei na dúvida do que colocar pra ele. O arco dele, em geral, parece muito com o de Tai, logo no começo. Não... Então assim, Tai no começo, em momentos específicos, lembra Tenma Tomoro. Por exemplo, quando ele evolui pra Kanzentai dele, né, pra Monakurizamon, é porque ele entende que coragem e precipitação junto vai levar ao caos. Ele tem que ter coragem, mas ele tem que ter determinação, ele tem que ter... A batida dele tem que bater junto com a de Gekomon, porque senão ele tá sozinho e a coisa não sincroniza. Então eu associei a coragem por causa disso, mas também poderia ser amizade, visto que da primeira vez que Gekomon evolui, que evolui pra Arumarizamon, é porque ele foi defender os amigos deles, não que esse não fosse, mas enfim, teve um contexto um pouco diferente. Mas eu associei ele à coragem. No caso agora o Tactics, eu vou falar deles agora. No caso Raito, Soul da Raito,
eu associei a sabedoria. O Fernando discorda de mim, mas eu associei a sabedoria. Por quê? Porque o arco dele é saber se ele é gênio ou ele não é gênio. E aí quando ele consegue acessar a Kanzentai dele, a forma perfeita dele, né? Azdarumon, ele consegue acessar, mas ele não consegue ter controle. Então seria basicamente ele tem conhecimento, mas ele não tem a sabedoria de saber lidar com aquela informação ou lidar com aquele poder. Então, pra mim, eu vejo ele como sabedoria por isso, para ele poder tentar guiar as ações dele de uma maneira mais sensata e menos precipitada, né? Pra ele poder tentar entender. Não é que ele consegue, que ele pode, que ele vai conseguir naquele momento. Eu associei a essa linha de raciocínio. Kanuma Taruko, que é a do Xiaomonzinho, Xiaomon, acho que é Xiaomon dele, né? Que evolui pra Tiromon, a gente associou ela a amor, porque o enredo dela é parecido com o de Sora, da relação com a família dela e tal, não sei o que. Só que no caso de Sora, ela tem uma certa relação de amor e ódio com a mãe dela. No caso dela, não, ela tem uma relação boa com os irmãos, ela tem uma relação boa com a mãe, e ela faz muito por eles, mas não deixa eles participarem da vida dela. Não deixa com que ela se desenvolva, então, tipo, muito pelo o amor de cuidar, pra deixar longe dos problemas, sabe? Então eu acredito que a linha, o brasão pra ela, perfeito, seria amor. E por último, que também é um debate, que também foi um debate entre mim e Fernando, né? É Granito, né? Inclusive, não sei pra ele, deixa eu falar. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E tem mais vídeo de Digimon aqui no canal. Tem pouco, mas tem. Dá pra assistir, vai lá dar uma olhada. Bem, voltando, Granito, ele é um pirraia que tava vivendo uma guerra e a amiga dele levou uma bomba na cara. Praticamente que literalmente. E foi quando o Digimon dele nasceu. A partir dali ele sai vagando pelo mundo, basicamente. E aí qual brasão associaria a ele? Eu associo a ele esperança. Fernando disse que acha mais coerente com sinceridade. Por que eu acho que é mais fácil esperança? Porque ele era o único que não conseguia chegar na fase adulta, no Seijukuken. Todo mundo ali chegou, ele foi o último a chegar. Porque ele tinha perdido a esperança de viver. Ele só queria um lugar a qual ele pudesse em paz, entre aspas. Ou que o dele servisse pra alguma coisa. Que é quando o Naito faz isso com ele, pra o Digimon dele virar um escudo pra Gigasmon. Então assim, pra mim ele tinha abandonado a esperança de viver ou de encontrar um caminho na vida dele. Quando ele encontra esse caminho, quando ele percebe que existe vida além daquilo que ele tinha vivenciado até então, é quando o Digimon dele chega na fase adulta. Porque ele aprende a lidar com esse sentimento, que não é ser ludibriado, é ter consciência das dificuldades, mas ver que ainda há uma saída, e que vai sempre haver de uma forma ou de outra. E aí por isso que eu associo ele à esperança, porque foi quando ele evoluiu. Já Fernando acha que é a sinceridade, que é porque não é na verdade que ele queria que ele dizia isso, mas na verdade não era isso. Então foi quando ele foi sincero, foi que ele conseguiu evoluir. Eu acho que os dois fazem sentido, mas eu ainda acho que o de esperança faz mais sentido. E uma observação que eu tenho gostado bastante do Beat Break, também falando dessa questão de evolução, é que o que parece é que as coisas são associadas, os níveis do Digimon são associados diretamente a como os Digi escolhidos se sentem. Mas não era assim antes? Era, mas por exemplo, Kugamon, ele é nível campeão. Ele é um Seijukuken, que é nível adulto. Por quê? Porque Sawashiro Kyo, ele já está acostumado com os sentimentos que ele teve que lidar com o Digimon de evoluir. Então é uma coisa que já está bem definida nele, já está bem assentada, ele já está adulto, ele está sabendo lidar com aqueles sentimentos. Por isso que o Digimon dele está no nível adulto, enquanto os outros não. Da mesma forma que, por exemplo, Rena, ela conseguia evoluir, porque a linha de raciocínio dela, vamos dizer, a sinceridade, ela tinha alcançado, quando ela até revisa, né, as coisas lá dela e tal, um certo momento. Então ela sabia lidar com aquele sentimento. Talvez não de uma maneira muito boa ainda, mas ela já estava sabendo lidar. Ela tinha encontrado a forma de amadurecer sentimentalmente. Por isso que ela conseguia fazer a forma campeã logo desde o começo. E se você reparar, tem um pouco disso, porque ela é mais decidida, ela é mais enérgica, ela é menos em dúvida. Já tem Tomoro e Makoto, né? Konde e Makoto tiveram que ter esse arco de evolução para poder alcançar a campeão. Então se você compara, eu consigo ver essa linha de raciocínio no Beat Break se formando. E eu acredito que na Kanzentai vai seguir isso da mesma forma que vai para Mega. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam
Agora é uma dúvida. Cleaners. E é isso. Valeu.